Bom, pessoal, então eu vou ler um pouquinho sobre a autora do livro para vocês, Ana Maria Machado, e também algumas informações sobre o nosso ilustrador, o Laurent Cardon. Ana Maria Machado. Nasci no Rio de Janeiro em 1941 e sempre vivi cercada de histórias. Ouvia e lia muitas. Depois, estudei bastante, trabalhei em rádios e jornais e fui professora universitária. Nos anos de 1970, comecei a contar e a escrever as minhas próprias histórias, para grandes e pequenos. Também muitas que me deram vários prêmios, inclusive o Andersen, internacional importantíssimo, e me levaram à Academia Brasileira de Letras. E como todo mundo sabe que as histórias não brotam do nada, tento lembrar como surgiu essa do lobo. Em 1971, meu filho Rodrigo tinha 4 anos e morávamos em Londres. Um dia, eu estava na cozinha preparando o jantar e o ouvi soluçar na sala. Assustada, fui ver o que era. Diante da televisão, ele assistia a um documentário sobre lobos e estava emocionado com a vida em família desses animais e a forma como os caçadores os perseguiam. Nessa ocasião, não se falava muito em ecologia nem em proteção de animais, e a imagem de lobo que se tinha era sempre a do lobo mau. Foi o primeiro documentário que vi sobre uma alcateia. Agora, mais de 30 anos depois, quando essa história foi se armando na minha cabeça, reconheço que deve ter nascido naquela época, mas demorou a amadurecer. Bom, isso é o que nós temos no nosso livro e vocês podem acompanhar também no livro de vocês. Um pouco sobre Ana Maria Machado, sua vida, e um pouco sobre a criação deste livro. E eu gostaria que vocês comentassem no nosso fórum se vocês conhecem mais algum livro de Ana Maria Machado, se vocês já leram outros livros, outras obras dessa autora, se vocês gostaram, o que acharam, outras coisas que quiserem comentar sobre esta autora, que podem dar sentido, trazer significado para compreendermos melhor essa obra que estamos lendo, Procura-se Lobo. Temos também aqui no nosso livro, e isso está na última página do livro, como vocês podem ver, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Nós temos também algumas informações sobre o ilustrador Laurent Cardon. Ele diz: nasci na França, mas moro e trabalho no Brasil há muitos anos. Aqui já ilustrei 11 livros, 3 deles de Ana Maria Machado. Amigos Secretos, De Fora da Arca e este do Lobo. Com o livro Alecrim, de Rosa Amanda, ganhei o selo altamente recomendável da FNLIJ. Só de pensar em lobos fico todo animado. Também pudera. Além de ilustrar, sou também animador. Faço animação para cinema, publicidade e TV e participei de desenhos conhecidos como Asterix e Tintim. As histórias de lobos são uma fonte maravilhosa de ideias para quem vive de criar imagens. Além disso, na França, hoje há uma crescente preocupação em proteger esses animais. Uma vez, visitei um projeto de preservação onde pude observar diversas espécies, inclusive o preto, aquele que sempre faz o papel de lobo mau nas histórias. Acho importante que existam organizações que defendam a vida desses simpáticos bichinhos. Simpáticos? Para mim, sim. Principalmente quando estão surgindo na folha de papel, prontos para obedecerem aos comandos da ponta do meu lápis. Bom, não sei se vocês conhecem Laurent. Aqui no nosso livro nós temos inclusive acesso para a página do Laurent, se vocês quiserem visitar. É muito legal, muito importante, porque as obras que ele já fez, as ilustrações que ele já fez, são conhecidas no mundo todo e também são belíssimas. Também temos aqui o acesso para o site da Ana Maria Machado, onde vocês encontrarão mais informações sobre a autora. Gostaria também que vocês observassem na contracapa do livro essas informações que foram trazidas aqui. Neste momento eu não vou comentá-las, mas vocês podem comentar, vocês podem falar um pouco delas. Por que será que elas estão aqui na contracapa? Qual o sentido delas estarem aqui? E nós podemos conversar mais sobre isso no nosso fórum. Pessoal, então agora nós vamos ler as páginas 6 e 7 do nosso livro. Contém essas ilustrações que vocês podem ver. E na página 7 temos então:
Manuel era lobo, mas não era lobo. Era gente. Só que do mesmo jeito que tem gente com sobrenome de outros bichos, coelho, raposa, leitão, o dele era lobo. Nome completo: Manuel Lobo. Achou que valia a pena arriscar e respondeu ao anúncio como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse Lobo. A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um lobo bicho mesmo, daqueles peludos, de 4 patas, parecidos com cachorro. Mas também deu certo por outro lado. Deu certo ou deu sorte? Manuel Lobo deu sorte, porque daí a uns dias recebeu uma carta da empresa que tinha posto o anúncio, pedindo que ele passasse lá no escritório, porque estavam precisando de alguém. Precisavam mesmo, porque tinha muito lobo se apresentando em resposta ao anúncio. Eram muitas cartas, cartas demais. Tiveram até que criar um emprego novo, de respondedor de cartas de lobos. E queriam que Manuel fosse trabalhar lá, fazendo esse serviço. É que ele escrevia muito direitinho, sabe? Tinham gostado da carta dele. Na página 7 nós temos escrito: Manuel era lobo, mas não era lobo. O que a autora quis dizer com isso? Eu gostaria que vocês comentassem no fórum essa pergunta. Manuel era lobo, mas não era lobo. O que a autora quis dizer? Nós temos também, em um trecho da história, dizendo que muitas cartas começaram a chegar. Olha só, porque tinha muito lobo se apresentando em resposta ao anúncio. Eram muitas cartas, cartas demais. Quais lobos eram estes? Ainda na página 7, eu gostaria de discutir com vocês por que Manuel foi escolhido apesar de não atender ao anúncio.